Recentemente eu fiquei sabendo de um caso de uma jovem. É uma jovem mais ou menos dos seus 30 e poucos anos, ela sofreu um acidente automobilístico e teve múltiplas fraturas. Passou por cirurgia, né? Várias cirurgias ortopédicas. São pacientes que sentem muita dor. Muita dor. É uma dor intensa mesmo, de 9, 10 e quase que de 4 em 4 horas. Eles solicitam analgésicos, né? Então a paciente ela veio de centro cirúrgico, recebeu analgésico, com terapia intensiva também recebeu. Entrou para o setor, continuou recebendo ali grandes e vários tipos de analgésicos opioides. E não deu outra, a paciente ela teve uma depressão do sistema respiratório, né? Então ela não chegou a precisar ser entubada, mas ela precisou de entrou naquela máscara de Venturi, ela começou a desaturar, ela ficou confusa, o nível de consciência dela caiu. E aí, qual foi a conduta, né, da equipe, né, do médico e da equipe de enfermagem que percebeu e suspeitou que ela estava tendo o que a gente chama de superdosagem de opioides. Eles suspeitaram, eles administraram esse naloxona, que é o Narcan. Então, ele é um antídoto, ele tem um efeito ao contrário, ele corta todos esses efeitos provocados pelo opioide. Então, se a paciente entrou em bradicardia, hipotensão, ele vai corrigir tudo isso. E aí foi administrado, a paciente voltou, saiu bem do quadro da superdosagem, nem precisou ir para terapia intensiva. Mas existe o risco. Existe o risco até de entrar numa depressão respiratória e vir a óbito. O analgésico opioide é um medicamento potencialmente perigoso e as instituições de saúde que trabalham com esses tipos de medicamento, que a gente tem em toda a área hospitalar, a gente tem esse tipo de analgésico, precisa de protocolo. Então, o que é isso? Tipo assim, eu sou da enfermagem, eu tenho um paciente que vai precisar entrar com essa medicação, tem na prescrição, o que eu preciso seguir para administrar? O que eu tenho que verificar no paciente antes para eu administrar um tipo de medicamento desse? Outro ponto importante que precisa acontecer é a avaliação crítica e discutir com a equipe. Nenhum profissional percebeu que tinha muito opioide prescrito. E que a frequência desses opioides estavam fazendo quase que uma em cima da hora, né? Assim, frequência de 4 em 4 horas, e aquilo estava acumulando na corrente sanguínea, porque não estava dando tempo do paciente eliminar esses medicamentos. Isso é um evento adverso, né? Provocado pelo medicamento. O nome opioide, lembra alguma coisa para vocês? Vocês já viram esse nome derivado de alguma outra coisa? Tem alguma outra substância que tem um nome parecido com esse opioide? A heroína é uma droga derivada do ópio. Lembra que medicamento, dependendo da quantidade que você ingere, ou ela pode ser um veneno para o paciente, ou pode ser algo benéfico para tratamento. Então, o paciente, quando usa uma heroína, né? Então, imagina um usuário de heroína. Quando ele vai usando aquela heroína, a droga provoca no corpo do paciente o mesmo que uma morfina, uma dolantina provoca. Então, quando o paciente usa muita heroína, que ele tem lá uma overdose, a overdose vai provocar naquela vítima, naquele usuário, vai ter hipotensão, ele vai ter uma bradicardia, e esse paciente ele vai evoluir para um quadro de parada cardiorrespiratória, por isso que às vezes ele morre em virtude da overdose. O SAMU foi chamado numa festa. E ao chegar nessa festa, ele se deparou com um jovem, mais ou menos de 19 anos, que estava inconsciente, deitado ao solo, né? Então os organizadores da festa, mas os amigos chamaram o SAMU. O SAMU, quando chegou e começou a avaliar esse jovem, era um jovem do sexo masculino. A primeira coisa que passou na cabeça desse médico, né, dessa equipe que estava atendendo esse jovem, era hipoglicemia. Eles pensaram assim, não, esse jovem provavelmente fez uso de bebida alcoólica, e ao fazer o uso de bebida alcoólica, provavelmente ele entrou no quadro de hipoglicemia. Então, ao avaliar a glicose do paciente, eles perceberam que estava normal. E aí foram fazer o exame físico, perceberam a pupila desse paciente diferente. E aí, olha a importância da observação, gente. O médico, ao fazer o exame físico, isso claro que muito rápido, ele percebeu que ao longo do braço do jovem tinha várias picadas de agulha. Então eles suspeitaram de uma overdose provocada por alguma droga injetável. E o quadro era muito compatível
com depressão respiratória, atendimento na ambulância. A primeira medicação que eles fizeram nele foi o Narcan. Eles administraram nele naloxona para poder reverter o efeito da heroína. E realmente era, tá? Ele tinha tido uma overdose provocada pelo uso de heroína durante a festa. E aí a equipe, né? Por isso que eu falo que é importante essa questão mesmo de avaliação, de todo o contexto, né? Do paciente. Porque a princípio eles imaginaram, inclusive as pessoas que estavam no ambiente acharam que era uma hipoglicemia. E não era, era uma overdose provocada por uso de um opioide, porque a heroína é um opioide.